Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, completou 82 anos. Durante as comemorações, homenageou profissionais com a comenda Araci Tavares de Andrade Furtado. A maior honraria concedida pelo sindicato foi destinada a trabalhadores que se destacam na jornada profissional, assim como a própria Araci, que dá nome à comenda e foi a primeira mulher a concluir um curso de engenharia no Ceará. A gente faz uma pesquisa no meio da engenharia, dos associados engenheiros, e a partir dos nomes que saem dessa pesquisa, nós colocamos para a diretoria aprovar. E a diretoria aprova os nomes daqueles que mais se destacaram durante a sua vida na engenharia. Entre os 6 homenageados, a meteorologista da FUNSEMI, Meire Sakamoto. É um ano de muitas realizações para mim, 30 anos de FUNSEMI. Minha mãe me diz sempre, você é mais cearense do que paulista, né? Porque 30 anos já é bastante tempo. Então, se os senhores se controlaram para não chorar, eu já estou chorando aqui por vocês mesmos. Sou realmente muito emotiva. Então, é uma felicidade tremenda. E nas reuniões de comitê que eu costumo ir, é muito bom chegar e as pessoas serem tão íntimas. E elas não me perguntam se vai chover ou não. Viana, elas me perguntam, tem El Ninho? Onde é que está a zona de convergência intertropical? E o Oceano Atlântico? Percebam a maturidade do nosso sertanejo, do nosso povo cearense. E eu sempre que tenho a oportunidade de falar do orgulho que eu tenho de fazer parte da história de vocês todos aqui. Quase cearense. Muito obrigada. E pecuaristas cearenses e de outros estados do Nordeste reivindicam a antecipação na data nacional de vacinação contra a febre aftosa. A partir de 1º de maio deste ano, animais com origem em zonas livres com vacinação não vão poder ingressar nos estados que já suspenderam a imunização. O assunto foi discutido no 3º encontro dos produtores rurais do Ceará de 2024. A meta é derrubar a obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa aqui no Ceará até o final deste ano. A posição foi defendida pela ADAGRE, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, e por produtores, criadores e pecuaristas cearenses. A discussão ocorreu nessa churrascaria de Fortaleza, em mais um encontro mensal do agro cearense. Essa é a solicitação. Não sei se será aprovada, mas estamos trabalhando para isso. O ministro da Agricultura e por o presidente da República, se for necessário. Porque vai ter um rebuliço, uma confusão muito grande em virtude do prejuízo que vai dar de não poder transportar animais nesses estados do Nordeste. O Ceará hoje é um estado livre da febre aftosa com vacinação. Isso quer dizer que não temos casos da doença em animais vacinados por aqui. Segundo a ADAGRE, o fim da imunização deve significar redução de custos com deslocamentos, quarentena e outras restrições. Mesmo com o possível fim dessa vacinação, a ADAGRE classifica como difícil o retorno dessa enfermidade. 37 anos sem um caso sequer. É muito difícil aparecer. E isso aí está consumado. Agora, a gente é regido pelo MAPA. O MAPA tem um regimento, tem um regulamento para isso. E isso vem da Organização Mundial da Saúde Animal, que regra isso para o MAPA. Então, ele agrega essas dificuldades e aí tem que ser explicada com clareza para que a gente seja aceito. O encontro dos produtores rurais é organizado pela FAEC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará. O presidente da federação também defende o fim da obrigatoriedade da vacinação e explica o porquê. É uma barreira naturalmente comercial, não é sanitária, que nós temos que vacinar todo ano e quem faz isso é o produtor rural. Então, espero que o governo agora fez o concurso da ADAGRE, isso vai nos ajudar a sensibilizar o governo federal e tirar o Ceará de febre aftosa sem vacinação. É tudo que nós queremos.
O almoço é utilizado como ambiente de diálogo e de apresentação de reivindicações individuais dos produtores. Amilcar projeta engrandecimento do agronegócio cearense para este ano, contrariando até aqui aquilo que antes considerava o que seria um ano difícil para os produtores. Tem chovido acima da média, graças a Deus, contra as previsões da FUSEM. Então essa é uma demanda que a gente tinha, que a gente estava muito preocupado com isso. Porém, agora nós temos que pensar principalmente agora no engrandecimento do agronegócio e no seu planejamento do agronegócio para esse ano. Então vamos tentar levar isso para casa, já se preparar com a chuva, Deus queira que melhore o nosso reservatório, para a gente possa produzir ao ano de 2024. E a gente vai falar agora de segurança de dados na internet, como você faz para não cair em golpes. Sobre esse assunto eu converso com o professor Carlos Teófilo. Muito obrigada pela sua presença, professor. Nada, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, a gente tem falando aí muito a questão desses golpes, né, na internet, de promoções, enfim, né, de vendas. Como é que a gente consegue se proteger com relação a isso? Na verdade, esses golpes, eles vêm aumentando cada vez mais, né? Um tipo de crime que, para os estelionatários, para as pessoas fora da lei, a gente diz que vem valendo a pena, né? Porque é um crime que a pena não é muito grande, né? Que é o estelionato, é uma pena de 1 a 5 anos. E se ele conseguir praticar esse crime obtendo informações da vítima por meio virtual, a pena aumenta de 4 a 8 anos. Entretanto, mesmo assim, ainda não é uma pena muito alta, né? Se ele pegar a pena máxima, que é de 8 anos, ele ainda não pegaria o regime fechado. Então, é muito importante que as pessoas, quando caírem em golpe, elas imediatamente registrem o boletim de ocorrência. Né? Registrem o boletim de ocorrência para que essas pessoas elas venham a ser investigadas e condenadas. Quanto mais condenações, mais chance de tirar esse pessoal da sociedade. Né? Com relação a não cair no golpe, a gente sempre diz que tem 3 tipos de formas de você cair em golpe. Né? A ambição, a falta de cuidado e o excesso de confiança. A ambição ocorre quando você recebe mensagens relacionadas a ganhos muito altos ou a promoções gigantescas, né? Que a gente sabe que não vai acontecer, mas a pessoa é tão ambiciosa que ela acaba caindo naquilo, achando que vai receber vantagem e acaba se dando mal. A falta de cuidado é quando você recebe um link malicioso, você entra numa página de internet sem você ter o cuidado de saber se realmente é aquela empresa que você está procurando, né? E o excesso de confiança quando você faz o pagamento antes de receber aquela mercadoria, você não tem o cuidado, né? Você confia naquela pessoa que está te passando aquelas informações sem você ter o cuidado necessário, né? Então, é muito importante que hoje a gente tenha todo o cuidado necessário para qualquer tipo de negócio, né? Qualquer tipo de compra, qualquer tipo de busca de serviços, porque os estelionatários, eles, a todo momento, eles vêm criando páginas falsas, eles vêm encaminhando a todo momento links para os seus celulares, né? Utilizando da tecnologia para aplicar golpes. Pois a gente vê muito isso agora nesse período das redes sociais, né? Há alguns influenciadores envolvidos, né, com relação aos golpes, a jogos de azar, enfim, né? Às vezes até propostas que você sabe que é dinheiro fácil, né? Muito se fala, o dinheiro quando vem fácil, né, ele tem um preço, né, isso? E aí, nesse sentido, para quem está assistindo, né, essas pessoas que participam desses golpes, né, esses influenciadores que tem muita gente que segue e acaba caindo, gastando o dinheiro que não tem para poder apostar em joguinhos, enfim, né, ou até fazer parte de coisas que não são produtos que são vendidos de forma aleatória, que não são comprovados, enfim. Isso daí, de acordo com a lei, essas pessoas podem ser criminalizadas nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito importante que quem caiu no golpe registre a ocorrência. Uma das grandes vantagens que o estelionatário vê é que as vítimas, muitas vezes, elas não registram a ocorrência. Elas acham que não vai ter jeito, que não vai ter seu dinheiro de volta. E aí, sempre que você cair no golpe, o que consiste o estelionato? A pessoa ela utilizar de um artifício, de um meio fraudulento para levar
uma pessoa ao engano e essa pessoa vai perder dinheiro e vai dar lucro para aquele estelionatário, né? Então, sempre que tiver algo nesse sentido, você foi enganado, você entregou dinheiro para aquela pessoa obteve vantagem, você foi vítima de estelionato. Então, é correr para a delegacia da sua área, do seu bairro, registrar o boletim de ocorrência, falar com o delegado, solicitar que seja instaurado o inquérito. E quanto mais boletim de ocorrência, maior a chance da polícia conseguir indiciar aquela pessoa responder por mais crimes, e aí, logicamente, que quando tiver a condenação, tem a possibilidade de judicialmente você conseguir obter o seu dinheiro de volta. Pois é, e aí nesse caso também a gente vê, né, você falou com relação à questão da pessoa não ter conhecimento, às vezes. A gente vê muitas pessoas de idade caindo em golpes, né? Acreditam no que está sendo dito ali, às vezes até a pessoa utiliza a foto de um parente, né? Se utiliza dessa pessoa, hoje em dia tem até a inteligência artificial aí trabalhando contra, né? Pessoas utilizando vozes, né? Imagens, que faz com que você acredite que quem está do outro lado é um ente querido, é um parente que foi sequestrado, enfim, né? Que precisa de dinheiro, na verdade, né? E aí acaba caindo. Nesse caso também é importante, sim, né, fazer essa denúncia e olhar para essa pessoa idosa, né, dar esse suporte para ela. Seria esse caso? Sim, muito bem colocada as suas colocações. Veja bem, da mesma forma que a tecnologia avança, os estelionatários eles avançam nos golpes também, né? A gente sempre diz que se eles utilizassem a inteligência para fazer o bem, o mundo seria melhor. Com relação à inteligência artificial, né, que hoje é a grande moda da questão da tecnologia. Para você ter uma ideia, os estelionatários hoje eles conseguem abrir uma conta bancária com uma foto da pessoa, né, com uma foto. Ele pega a foto da pessoa e com a inteligência artificial ele consegue fazer com que aquela pessoa, com que aquela foto ela se mexa como se fosse uma pessoa de verdade, ela mexa a boca, né? Então, quando ela vai abrir uma conta bancária num banco virtual, por exemplo, ele precisa de um print, né? Um print da pessoa, o banco exige. Então, ele pega aquela foto, com a inteligência artificial, ele transforma aquela foto numa pessoa e ele consegue abrir uma conta bancária. E, como você bem disse, os idosos eles são vítimas potenciais de crimes virtuais, né? De golpes virtuais, de estelionatos virtuais. E eu já peguei muito caso que idoso chegava e me procurava chorando, desesperado, porque achava que não tinha mais lugar no mundo atual, né? Então você vê que o estelionato é um crime tão grave, tão maldoso, que não é só contra o patrimônio, embora no Código Penal ele esteja colocado no crime contra o patrimônio, mas ele atinge muito a cabeça da pessoa, o psicológico da pessoa, né? Tem gente que entra em depressão, tem gente que quer se matar porque às vezes perde o dinheiro de uma economia da vida toda por conta de um golpe desse. Então, é muito importante que as pessoas mais jovens, os filhos, os netos, eles prestem atenção nos idosos, não deixem que os idosos atendam telefonemas de pessoas desconhecidas, não deixem que os idosos entrem em links, né, encaminhados por e-mail, por redes sociais, para evitar que eles venham a ser vítimas desses golpes terríveis. E essa informação muito nos assusta, né, de utilização de imagens para abrir conta, né, assim, a gente para abrir uma conta é tão difícil, né, às vezes, e agora esses bancos digitais se mostram muito fácil, né, você apenas clica num link, às vezes, do influenciador, abre uma conta, recebe um dinheiro, né, que às vezes está lá, enfim, não sabe como utilizar. Isso é fácil também para quem está aplicando o golpe, né, a gente sempre pensa assim, que a gente está tentando se proteger, mas quem quer aplicar golpe já está muito mais além, né? É difícil de tentar controlar isso, né? Existe um meio termo nesse sentido para a gente tentar combater esses golpes? O que nós temos que fazer é ter o cuidado suficiente para minorar a chance de golpes, né? Não atender telefonemas estranhos. Se você receber alguma mensagem, alguma informação relacionada a banco, né? Recentemente, alguns dados bancários foram expostos e estelionatários ficam toda hora encaminhando mensagens, realizando ligações, dizendo que fizeram uma compra na sua conta bancária, para você ligar para o número tal, né? Então, isso não é bom. É interessante que você pegue, vá ligar para o número do seu banco, que está atrás do seu cartão. Ligue pelo celular, porque às vezes os estelionatários ligam para o telefone fixo,
pedem para você ligar para o número que está atrás do cartão, e você acaba ligando do próprio telefone fixo, onde ele consegue, tem um dispositivo que ele consegue desviar a chamada. Então é importante que você ligue do seu celular para o número do banco e não para o número enviado para o seu celular com relação a esse tipo de golpe bancário. Muito cuidado com relação ao WhatsApp, né? Os estelionatários utilizam muito, colocam fotos de parentes, dizem que mudaram de número e começam a pedir dinheiro. Né? Quando você for passar o cartão de crédito, cuidado com a senha, coloque a mão em cima, não vire o cartão, porque com aquele códigozinho atrás do cartão é possível que o estelionatário consiga fazer compras na internet. Né? Então, uma série de cuidados que nós temos que ter para minorar, né, essa possibilidade de golpes. Mas, mesmo assim, a gente pode cair no golpe, qualquer pessoa pode cair no golpe, e há golpes tão terríveis, o estelionatário pode acabar com a vida da pessoa, né? Ele pode, obtendo, por exemplo, uma cópia do seu documento, ele pode abrir uma conta bancária, ele pode abrir uma empresa, ele pode fazer um financiamento de um veículo, ele pode até alterar o seu imposto de renda. Então, depois, para você correr atrás de resolver tudo isso, é terrível. Né? Por isso que eu digo, é um crime muito grave, é um crime que mexe muito com a vida da vítima, que pode acabar financeiramente com a vítima, mas que a pena é muito pequena. Né? Nós deveríamos exigir dos nossos parlamentares um aumento de pena do estelionato. É verdade, professor, muito certo no que o senhor fala. Muito obrigada aí pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Nada, foi um prazer. Obrigada. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E no último dia 21 de março foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. O Senado Federal realizou uma sessão especial para celebrar a data. Pessoas com Down e outros participantes cobraram atitudes e quebra de barreiras. Hoje é prioridade o combate ao capacitismo, a visão e posturas que no caso reforçam preconceitos e entendimentos equivocados quanto ao potencial de pessoas com deficiência. Aos poucos, a sociedade vai tomando consciência que pessoas com síndrome de Down podem e devem contribuir com talentos e capacidades. Hoje, busca-se erradicar o capacitismo, visão e posturas que reforçam preconceitos e entendimentos errados quanto ao potencial de pessoas com deficiência. Potencial que precisa ser enxergado e ter o apoio inicial dos de casa e das pessoas ao redor. Minha mãe viajava 140 quilômetros de ida e volta da nossa cidade para Belo Horizonte, para fazer as sessões de terapia 3 vezes na semana. Estudei em escola comum a minha vida toda. Frequentei a PAI de Florestal. Eu fazia atendimento educacional especializado. Gabriel alerta. Muitas vezes o capacitismo começa em casa. Como os demais seres humanos, às pessoas com Down é preciso ser dada a chance de simplesmente tentar. Muitas vezes praticamos o capacitismo dentro da nossa própria casa, quando não deixamos a pessoa com deficiência nem tentar fazer as coisas e fazemos tudo por elas. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Priscila de Almeida é professora de educação física e dá aulas de zumba. Tá aí o recado dela. O que podemos fazer para evitar o capacitismo no esporte? O capacitismo pode ser evitado removendo-se as barreiras atitudinais que são colocadas na trajetória das pessoas com deficiência. Essas barreiras são os comportamentos preconceituosos. O capacitismo pode pintar em lugares e situações em que não se espera, e a vigilância
deve ser de todos. Pessoas do próprio movimento, no qual ela atua há mais de 2 décadas, sugeriram que ela, que é fotógrafa, mudasse de área. Porque é uma área muito difícil para ela dominar as técnicas, que talvez as fotos dela não sejam tão boas, não fossem tão boas. Enfim, essa opinião a impactou de tal maneira que Jéssica ficou mais de 3 anos sem conseguir fotografar. É formada e tem um curso superior de fotografia. Ainda assim, ela dizia que não conseguia se ver como fotógrafa. Mãe, eu não consigo. Eu falei, mas você expõe, mas eu não consigo me reconhecer como fotógrafa. Esse é o impacto do capacitismo. Pessoas com Down querem autonomia, em vez de barreiras, de olhares de piedade e preconceito, parcerias para que todos tenham direitos respeitados, possam tocar as vidas e brilhar. Estar no mercado de trabalho foi muito importante. Estou aprendendo muito e recebo o meu salário. Eu tenho autonomia para os meus gastos pessoais. Além de trabalhar, gosto de ir ao cinema e passear com os meus amigos da Vitória Down. Meu desejo é que vocês sejam inspiradas pelo dia de hoje, que desenvolvam interesse pela política, que sejam protagonistas de suas vidas, que desenvolvam o gosto pelo debate de ideias e que levem essa mensagem às suas cidades, às suas escolas, às suas empresas, aos espaços de convivências e que a gente possa voltar aqui a cada ano para compartilhar os aprendizados e celebrar as nossas conquistas. E os avanços na tecnologia têm revolucionado a abordagem da cirurgia de glaucoma, oferecendo novas opções de tratamento e melhorando os resultados para os pacientes. Sobre esse assunto eu converso agora com a doutora Issa Tavares, doutora em oftalmologia e membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Olá, muito obrigada pelo convite. Falando um pouco sobre essas tecnologias, né? Vamos primeiro falar um pouco sobre glaucoma. Em que momento da vida a gente pode identificar? Quais são os primeiros sintomas? O glaucoma, a pior parte dele é que ele não dá sintoma nenhum. A maioria dos pacientes, eles têm glaucoma e não sentem nada. Então, como não sentem nada, não dá nenhum sinal de alerta. Essa é a parte mais temida. Na hora que a gente dá o diagnóstico, na consulta oftalmológica e por meio dos exames que a gente realiza periodicamente, a gente começa o tratamento dessa doença, né? E acompanha o paciente por toda a vida. E aí, nesse caso, em que momento dessa vida a gente consegue identificar, assim, mais prevalência para mulheres, para homens? Não tem muito essa diferença. Aparece normalmente com a idade mais avançada. Não é uma doença de pacientes jovens, de crianças, adolescentes. É muito menor a incidência. A gente pede um alerta a partir dos 50, 60 anos, dependendo da sua história familiar. Se a sua história familiar for positiva, for forte para glaucoma, tiver pessoas cegas pela doença, ou vários familiares com glaucoma, a gente solicita que procure o médico oftalmologista o mais cedo possível. Inclusive, quando tiver filhos, adolescência, aí não vai ter uma faixa etária. Se tiver pessoas na família com a doença, a gente tem que procurar mais cedo. Se não, a consulta de rotina, a partir dos 40, 50 anos, já começa a fazer a avaliação. E aí, no caso, a gente, por exemplo, né, quem usa óculos e também tem filho, já pode iniciar o ideal seria, né, a gente pudesse todo ano fazer esse acompanhamento, né, fazer o nosso grande check-up, né, para saber se está tudo bem com o corpo. A gente sabe que isso é bem difícil, né, a gente não consegue fazer. O fato de usar óculos não tem relação com o glaucoma, são 2 problemas separados. A gente orienta acima dos 40 anos é porque aumenta a incidência nessa idade. Mas se tiver pessoas com glaucoma na família, tem que procurar mais cedo, sim. E quando a pessoa vai fazer o exame refracional, que é o exame para trocar o óculos, o médico oftalmologista examina a pressão do olho, vê o fundo do olho e a partir daí pode desconfiar do glaucoma e iniciar o acompanhamento, os exames para ver se tem ou não a doença. E aí, falando da tecnologia, né? Quais são as tecnologias aplicadas hoje? Como é que é feita essa cirurgia? Antigamente, a gente só tinha 2 tipos de medicações e uma cirurgia só, que era a trabeculectomia. Atualmente, não. As novas tecnologias apareceram agora nos implantes de glaucoma. A gente compara com o estente cardíaco, né?
Tem um stent para colocar no ângulo do olho, para aumentar a drenagem do olho, e tem um outro implante, que é um tubinho de silicone, para colocar também dentro do olho para aumentar a drenagem. Esses implantes, eles têm indicação, sim, para alguns tipos de glaucoma. A gente, depois de uma entrevista dessa, num momento desse, as pessoas correm querendo utilizar as novas tecnologias. Mas as novas tecnologias, elas têm espaço, sim, para os glaucomas iniciais a moderados. A gente pode até iniciar com o colírio, se não der certo, a gente tem o laser também de opção, que antigamente a gente não tinha, né? Então, a gente procura incorporar as novas tecnologias buscando dar qualidade de vida ao paciente. Por exemplo, ao invés de ele usar o colírio, ele pode, utilizando a tecnologia de um laser, ele não utilizar o colírio e a pressão ficar controlada com o laser, que a gente sabe, já pensou, você todo dia está colocando um colírio no seu olho, tem que lembrar naquele horário. A tecnologia nos ajuda para quê? O paciente ou coloca um implante no olho, ou faz o laser, ele fica com o glaucoma dele controlado. Entenda, a nova tecnologia, ela não traz a cura da doença, não existe cura para o glaucoma, existe um controle. Então, a nova tecnologia auxilia o médico e o paciente a ter um melhor controle da doença. E aí, nessa nossa rotina aí de muitas telas, né, de utilizar os olhos sempre, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? E aí, como é que a gente pode ter cuidado com relação a isso? Muitas e muitas telas sendo utilizadas, né? Às vezes no computador, no notebook, no celular. E aí, como é que a gente consegue equilibrar isso? A gente fica brincando que o olho seco é a nova doença dos olhos do século. Porque esse uso constante de telas, computador, celular, antigamente o celular, o computador, a gente usava para conversar. Hoje não, ele é até um telefone, né? Então a gente fica constantemente nas telas e isso resseca muito o olho. Associado ao calor, nós estamos cada vez mais com ar-condicionados ou com muito ventilador, um ambiente muito quente, e isso resseca bastante o olho. Então, as telas, os computadores, o ar-condicionado, tudo isso vai ressecar o olho e vai dar ao olho a visão embaçada. Aí o paciente vai precisar utilizar coléios lubrificantes para melhorar essa qualidade visual. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos precisando cada vez mais desses coléios lubrificantes. É como a gente beber água, faz parte do nosso dia a dia. E aí, doutora, aproveitando sua presença aqui com a gente está falando de glaucoma, mas também falando sobre as crianças, né, já puxando para as telas aí. A senhora tem notado uma procura maior com relação a crianças utilizando óculos ou com algum incômodo de visão por conta já das telas? Infelizmente tem. Houve uma incidência, um boom muito grande do aumento da miopia nas crianças. As crianças que não teriam miopia por fatores genéticos, elas estão tendo por causa das telas. A criança passa muito tempo em frente às telas, com as telas muito próximas ao olho, e isso induz uma contração do olho, um alongamento do olho, induzindo a miopia. Então, essas crianças precisam utilizar lentes especiais de óculos. Para quê? Para retardar esse crescimento do olho. E, claro, diminuir, com certeza, consideravelmente, o uso das telas, porque as telas muito perto do olho é muito nocivo, para isso está provocando essa miopia. E essa baixa visual provocada pela miopia vai interferir em outros fatores nas crianças também. Vai interferir no aprendizado da criança na sala de aula e na interação social dela. Porque se ela não consegue ver bem de longe, ela não vai conseguir brincar, não vai conseguir correr, porque ela vai terminar caindo, né? Então, o impacto social disso aí é muito maior do que o uso dos óculos. Você vai usar o óculos, vai corrigir a visão, e essa correção dessa visão, esse problema que tem, infelizmente, piora mais ainda, porque a criança tem dificuldade no aprendizado, a criança tem dificuldade de interação social, porque ela não tem uma visão boa. E aí, falando no nosso estado aqui, o estado do Ceará, né? Tá chovendo, tá nublado, né? O período agora é diferente do que a gente costuma ver, né? Mas num local de sol, né? Muito iluminado, a
A gente vê as paredes, às vezes você está passando, às vezes as luzes, né? A parede é muito clara, incomoda aquele olho, o olho meio que grita, né? Ele pede por proteção. A gente está morando aqui no estado do Ceará, em especial aqui em Fortaleza, e ter esse sol muito abundante, né? Isso interfere também na visão, de alguma forma? Interfere porque resseca um pouco mais o olho também, né? A gente precisa dos óculos de sol, mas eu sempre digo, óculos de sol com proteção UVA e UVB para proteger o seu olho por dentro, né? E aqui, como a gente tem muito sol, o calor e a claridade induz o crescimento daquela carnezinha no olho, que é o pterígio. Então, o óculos escuro protege o olho dessa incidência, além de dar um conforto visual, de diminuir o incômodo da luz que a gente sente pela claridade muito grande, né? Às vezes as pessoas vão ao consultório pensando que tem problema visual, porque tem uma sensibilidade muito grande à luz. Às vezes não é, ela tem apenas o olho sensível que o óculos escuro vai resolver, né? Mas não custa procurar um médico oftalmologista. E essa incidência do sol, esse calor, dá acessibilidade à luz pela claridade, e o calor também vai dar olho seco, porque o olho também fica mais ressecado, porque a lágrima evapora mais rápido. Então, a gente volta para aquele mesmo caso das telas. Nós vamos precisar de lubrificante. Aí você junta um ambiente quente, calor, seco, com as telas, né? Então, assim, o uso dos colis lubrificantes faz parte do nosso dia a dia hoje. É andar com a garrafinha de água e com o colírio lubrificante do lado, né? Exatamente. Eu oriento os pacientes que usam muito computador, né, que eu trabalho muito com as telas, eu disse, deixa o seu lubrificante ali pertinho do seu computador. Quando a visão começar a embaçar, você tiver que piscar um pouco mais, você vai lá e coloca uma gota do lubrificante, 3, 4, 5 vezes ao dia, isso não vai fazer mal. Tá, joia, doutor. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, você está à disposição. Um abraço a todos. Obrigada. E agora a gente vai ao intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E vem aí o espetáculo Filomena 30 anos de peleja no Teatro Via Sul Fortaleza. Sobre o espetáculo eu conversei com a atriz que dá vida a Filó, Gorete Milagres. Confira. Gorete, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Gorete, que bom falar com você, uma honra falar com você, né? Você ainda não chegou aqui à capital, tô vendo, né? Mas conta pra gente como é que tá essa expectativa de trazer a Filó pra cá, pra esse stand-up, é isso? É um stand-up. Ela fala que é o stand-up sentar, porque ela vai ficar em pé e vai ficar sentada. É um prazer muito grande. Eu morei por 3 anos em Jericoacoara, né? E eu tive a oportunidade de testar muito o público de Fortaleza, turista, que eu encontrava e ficava louco comigo e falava, ai, leva Filomena. Então eu coloquei o espetáculo Filomena 30 anos de peleja, eu coloquei como segunda cidade da turnê. E nesse espetáculo, a Filomena vai contar toda a peleja dela, desde quando ela saiu da roça até hoje. A Filomena é representante de milhões de mulheres, né? Trabalhadoras domésticas. Então, o espetáculo vai falar um pouco sobre a vida dela, o trabalho dela, e é um espetáculo para se divertir. E vai ser no Teatro Via Sul, né, dia 6 de abril, às 20 horas. E os ingressos já estão à venda no site Uhu e na bilheteria do teatro. Gorete, e falando sobre essa Filó tão querida pelo público brasileiro, né, de tanto tempo aí de caminhada e muitas mudanças, né, de quando ela foi criada até hoje, da mudança com relação ao olhar da mulher que trabalha, né, sai da sua casa para trabalhar cuidando da vida de alguém, né, de outra família, né, por vezes deixa a sua própria família para cuidar da família de outras pessoas, né? E essas mudanças, como é que essa Filó observa isso? Vai estar também no espetáculo? Vai estar sim. É porque a Filomena, ela saiu do interior com dente podre, chinelo de dedo,
para São Paulo, com sonho de cidade grande, com realizações, tratar dente. Ela era analfabeta. Então, foi um crescente na vida dela, né? Então, a Filomena trabalhou muito de diarista, trabalhou também em casas de família, sabe? Mas depois ela se alfabetizou, uma patroa pagou para tratar os dentes e ela começou a se especializar. Então, ela fez curso de governanta, de copeira. Então, ela passou por tudo. Ela foi babá, piscineira, ela fez de tudo, 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 tudo. Então, ela, até a PEC das domésticas, tinha muita empregada no mercado, antes da PEC das domésticas. Ela abriu uma agência, junto com o filho do patrão dela, que era filodaemprego.com, e aí ela começou a prosperar. Só que chegou a PEC das domésticas, muitos patrões não conseguiram pagar os impostos e demitiram as suas funcionárias e admitiram ela 2 vezes por semana. E muitos, né, os mais ricos, os milionários, mantiveram as suas empregadas que aposentaram, mas a Filomena, ela depois caiu nesse lugar, ela ficou trabalhando de freelancer como governanta mensalista, mas depois ela virou sócia de um aplicativo de diaristas, e então ela teve esses altos e baixos, mas depois veio a pandemia e ela faliu. Então, os patrões que tinham faxineiros 2 vezes por semana, com uma crise, cortaram para 1 vez por semana. Então, a Filomena, ela é representante dessa classe de trabalhadoras domésticas, né? E ela, no momento, ela encontra-se sem aposentadoria. Então, esse espetáculo é um stand-up, que ela falou, pô, tá todo mundo virando artista, por que eu não vou virar artista também? Então, ela vai lá contar as histórias dela, né, que é um espetáculo teatral, mas que ela chama de stand-up, para pagar, né, o INSS dela atrasado. Então, é basicamente isso. Então, eu vou... o fio condutor do espetáculo é contar a história dela, e tem, assim, um pouco de tudo que acontece mesmo, da realidade da empregada doméstica hoje em dia e das diaristas, que estão vivendo a maior crise, né, pós-pandemia. Mas eu conto isso com muito humor, e é um espetáculo que eu também educo, que eu tenho uma consciência de classe, e que eu falo sobre... Tem um sketch sobre a AIDS que eu faço há 30 anos, ensinando as pessoas a usarem camisinha. Então, assim, o espetáculo estreou em Belo Horizonte, com casa lotada, esgotada, e foi um sucesso. E eu estou torcendo para o público de Fortaleza aí, das redondezas, matar a saudade da Filó. No final, nós vamos dar um abraço, nós vamos tirar foto. O espetáculo é censura livre, não tem um palavrão, não tem nada de piadas de duplo sentido. Então, pode ir criança, pode ir idoso, pode ir, leva a sua tia. E é muito interessante que tem crianças no meu espetáculo. Por que tem crianças? Porque as crianças que eram meus fãs viraram jovens e tiveram seus filhos. As pessoas levam os netos, os sobrinhos, entende? Desculpa o barulho de carro, mas está dando para ouvir, né? Tá tudo jóia, tá dando tudo certo. De vez em quando tá ouvir, né? Estamos ouvindo. De vez em quando tem uma oscilação de conexão, mas está tudo certo. Gorete, o bacana da arte é isso, né? É poder utilizar tanto da questão do teatro também, né? De fazer uma crítica social, né? De mostrar a realidade, de educar, né? Como você falou também, com relação a ensinar as pessoas, falar sobre a AIDS, né? Que é um assunto altamente pertinente, né?
infelizmente, é algo muito atual ainda, né? O cuidado que as pessoas têm que ter. Ainda porque ainda está morrendo gente, sim, tem os remédios, né? Tem agora só um comprimido, mas tem jovens pegando AIDS e com baixa resistência porque tiveram Covid. Tem jovens ainda morre gente com AIDS. E não é só a AIDS, né? Várias doenças sexualmente transmissíveis, que é HPV, sífilis. Então, eu acho importante. O espetáculo é um espetáculo comemorativo, então o espetáculo tem 100 minutos e eu vou falar de tudo um pouco e as pessoas vão se divertir. Eu gostaria muito que tivessem patroas levando suas empregadas, suas diaristas, ou patrocinando o meu espetáculo para elas, entendeu? E eu queria que o meu espetáculo é um espetáculo de 0 a 100 e de todas as classes sociais. Show. Então, eu estou esperando esse público. Tem muita gente, morei em Jeri, tem muita gente, acho que a Filomena é cearense, eu achei maravilhoso, porque ela é uma personagem caipira. E o caipira é universal. Então, é sobre isso, né? Todo mundo fala, tem uma identificação muito grande. Conheço uma tia igual a Filó, já tive uma moça que trabalhou lá em casa igual a Filó. Então, eu estou com essa expectativa de que o público vá. Estou convidando aqui. Vamos matar a saudade da Filó. E vamos. E eu já estou feliz aqui de matar a saudade de você também, né? Aqui, que bom você estar aqui entre a gente, já pertinho. Então, eu vou te pedir para convidar quem está assistindo para se programar. É dia 5, é isso? Dia 6 de abril, dia no 6 Teatro de abril. Via Sul, às 20 horas, né? É um teatro dentro de shopping, e que ela é super legal. E os ingressos já estão à venda no site Uhu e também na bilheteria do teatro. Tá, é isso. E a censura é livre. Que Pode maravilha. levar quem você quiser, criança. Que maravilha. Eu espero você lá, estou convidando você. Você vai ser minha convidada. Iremos, pois venha que a gente está te esperando aqui de braços abertos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Desculpa o mau jeito aqui, barulho de carro. Foi ótimo. A conexão, mas foi o que eu estava enlouquecida para chegar a tempo e nós não conseguimos. Um beijo no seu coração. Para você também. Muito obrigada e te espero lá. Venha logo, que a gente está te esperando. Muito obrigada. Cheio de flor. Para você também. Olha. E o sociólogo espanhol Manuel Castells afirmou na palestra de abertura do seminário Democracia e Novas Tecnologias do Senado que as redes sociais estimulam o conflito e as pessoas ficam viciadas nessas polêmicas. Ele defendeu a regulação das redes e da inteligência artificial para evitar riscos à democracia. O seminário faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado. O professor Manuel Castells é uma referência quando se fala em novas tecnologias. Ele foi um dos primeiros a alertar sobre os impactos das novas mídias na sociedade. Um dos principais convidados do seminário, ele fez a palestra inaugural. Manuel Castells defendeu a regulação das redes para garantir a qualidade da informação. Segundo ele, um dos principais problemas é que as redes sociais não têm filtros, ao contrário dos meios de comunicação tradicionais. Graças a que existem jornalistas profissionais, há também um controle de conteúdo por parte do jornalismo profissional. É algo que eu agregaria rapidamente que este controle dos jornalistas profissionais, ele depende do controle que existe sobre eles, dos editores. Esses editores também são controlados pelas empresas. E eu sempre disse que os jornalistas profissionais são heróis diários, cotidianos, porque para serem profissionais de verdade,
eles arriscam seu trabalho diariamente. Castells ressaltou que os algoritmos estimulam o conflito e que isso gera um vício nas pessoas. Eles estimulam a controvérsia. Eles estimulam o enfrentamento. Por quê? Isso também foi estudado cientificamente. Porque a atividade de controvérsias na rede, em todas as partes, em todos os lugares, estimula a dopamina no nosso cérebro, que é o que nos faz ser viciados nisso. E, por consequência, quanto mais a gente está na rede, quanto mais controvérsia nós criamos, o nosso cérebro fica mais feliz e pede mais, mais e mais. Ele quer mais dopamina. Manuel Castells disse que a tecnologia não é o problema, mas sim a forma como ela é usada, o que pode comprometer a democracia. Então, de onde é que vem essas fontes de polarização? Se não são as redes sociais que amplificam isso, tem alguma fonte de polarização? Sim, tem. E todos nós sabemos quais são. Nós vivemos diferentes crises, uma globalização descontrolada. A globalização do século XXI está aqui, mas tem muitas formas de globalização. Mas a globalização que nós estamos vivendo e que vivemos está descontrolada. Há uma desigualdade social extrema. Castells afirmou também que a comunicação de massa hoje é controlada por grandes oligopólios. Por isso, a dificuldade de regulação. Segundo ele, a autorregulação é escassa, porque as empresas lucram muito com as redes. Vamos pensar por um momento aqui que uma parte do que acontece nas redes sociais é uma droga mental. E, portanto, no fundo, eles são traficantes. Então, esses narcotraficantes de TikTok são melhores. Eles estão varrendo a concorrência do Facebook, principalmente. É por isso que o Facebook agora está fugindo do metaverso. Cada vez mais, esse tráfico está sendo estimulado e não está sendo regulado. Por quê? Porque a apropriação de dados e a utilização comercial dos dados entre publicidades e outras formas de comercialização, ela representa 95% das entradas financeiras da Meta, 81% do Google e 98% das entradas financeiras do TikTok. E a mesma coisa com os outros. A autorregulação, então, ela é escassa. E vem aí o evento Ceará Está na Moda, que une moda, cultura e negócios. Para falar sobre a programação, eu converso com Afonso Júnior, presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará, da FEComércio. Obrigado pela sua presença. Bom dia. O nosso evento acontecerá no dia 23, 24 e 25 de abril, no Centro de Eventos, né? Temos já programado 3 expositores locais. Vale ressaltar de que todos os expositores são rigorosamente do Ceará, são fabricantes do Ceará, e vamos destacar diversas qualidades da moda produzida no estado do Ceará, incluindo a importância da qualidade de negócio, e vamos ter rodada de negócio para poder alavancar o comércio da moda no Ceará. Afonso, no caso, esse evento, né, que já é esperado, aguardado, com relação ao encontro que vocês estão realizando, não só esse encontro, mas também todo um trabalho que vocês fazem de fomento à moda, aos negócios, né, aqui no estado do Ceará. Exatamente. Esse evento nasceu do desejo de promover o mercado da moda cearense, né, a nível nacional. Queremos mostrar ao Brasil e ao mundo o potencial do nosso estado, que é o segundo do Nordeste em número de empresas de moda e atividades, e possui uma tradição secular nesse setor, né? Por isso a gente tem essa preocupação de levar o centro de eventos às grandes marcas para poder que seja divulgado com sucesso para o Brasil e para o mundo. E aí, nesse caso, fala um pouquinho da programação. Quais são os dias, onde é que vai acontecer? A programação do dia 23 a 25 acontecerá com palestras, desfiles, né, rodada de negócio, e no dia 25, que é o dia do encerramento, vamos ter um desfile especial produzido pelo SENAC, que vai apresentar
os jovens talentos, os jovens criadores do SENAC, que vai apresentar a coleção que eles já estão trabalhando, né, para poder fazer essa apresentação lá no nosso evento, que é uma marca do SENAC, né, curso Jovens Criadores, e já foi escolhido os 3 ganhadores. Eles vão só apresentar as suas coleções, que é a Sala Veloso, o Sanders Amaral e Renê Carvalho. São os 3 ganhadores do Jovens Criadores do SENAC. E aí, nesse momento, é um momento também de celebração, né? De mostrar esses novos talentos, gente despontando, muito boa, né, no nosso estado. Sim, mostrar, né, para o Brasil de que aqui é o celeiro dos estilistas, né? Nós temos vários nomes já conhecidos nacionalmente, né, que nasceu de dentro do SENAC, né, pelos cursos, né? E esses 3 novos nomes, com certeza, vai ser um sucesso, né? E vale salientar também que nas palestras vamos ter renomes nacionais, né? Como a André Carvalhal, Caíto Maia, Carol Fernandes, entre outros. Pois é, então deixa eu ter o convite para o pessoal participar, para vocês participarem, ainda dá tempo, precisa se inscrever, a entrada é gratuita, como é que faz para estar lá presente? Pronto, a inscrição é pelo site, né? Ceará está na moda. O Instagram também, que tem a programação diária, com as novidades que estamos ainda contratando para o evento. E faça presente, né, tanto clientes do Norte e Nordeste do Brasil, como de Fortaleza e do interior, né, e a população em geral, que o espetáculo é aberto, o evento é aberto para todo mundo, do dia 23 a 25 de abril. Aguardando todos vocês lá. Afonso, só para falar um pouquinho sobre o trabalho do IPDC, né? Como é que vocês têm desenvolvido agora nesse ano de 2024 e como é que foi em 2023 também? Bom, o trabalho do IPDC é basicamente sobre pesquisa, né? Pesquisa conjuntural que a gente faz durante o ano, desde do Carnaval, dia das Mães, Dia dos Namorados, agora nesse mês de abril vão estar saindo a nova pesquisa do Dia das Mães e do Dia dos Namorados, né? E que se estende até o Natal, né? São pesquisas conjunturais que a gente tem durante o ano todo para informar a população e o comércio em geral de como está andando o movimento, né? E 2024 já nasceu com uma pesquisa para saber como anda a situação financeira da população, né? Se estão endividados, se não estão, se pagaram, para poder começar o ano já comprando novamente. Pois é, você tem notado, do ano passado para cá, esse avanço, teve uma melhora no poder de compra de quem mora aqui? Como é que tem se mostrado isso? Geralmente, no início do ano, a pessoa tem complicação com relação à dívida, porque tem as compras de final de ano, né, e aí vem IPTU, colégio, matrículas, né, IPVA, então eles começam a se endividar um pouco, mas no decorrer do ano eles vão se equilibrando e colocando a situação novamente em dia, para quando chegar nesse período de final do ano, estar sempre com crédito, para poder fazer as compras de final de ano. E a gente tem aí feriados importantes, né? Semana Santa agora também, depois logo em seguida Dia das Mães, o esperado, né? Momento de compra do comércio que aquece, né? Realmente todo ano é um momento já aguardado, né? Geralmente o ano a gente diz que começa após o Carnaval, né? E com relação ao comércio, já começa com o Dia das Mães, né? Pós-Dia das Mães, Dia dos Namorados, São João, que aí aquece muito o comércio local. É isso. Pois, Afonso, muito obrigada aí pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.